Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para eles, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Sente-se dando glórias em nome de Jesus, porque eu tenho certeza de que Deus tem algo a nós outros nessa noite aqui nesse lugar. Se torna um costume ou uma tradição para alguns, para nós não. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Algumas pessoas têm costumes ou tradições de ir à igreja apenas no domingo. No domingo ele vem, ele canta, ele ouve a pregação, volta para sua casa, esquece que existe Deus, esquece que existe Jesus, entre aspas, e não tem uma vida devocional na direção de Deus, e no domingo ele volta àquela mesma rotina. E Jesus acaba sendo, talvez, para alguns, não o fator principal, mas apenas alguém que pode lhe socorrer quando lhe houver alguma situação adversa na sua vida. Só que hoje eu quero falar de um Jesus que nós precisamos não é somente ter amizade com Ele, nós precisamos ter comunhão com Ele, ter uma vida diária com Ele, para que nós possamos ter o privilégio de, quando a trombeta tocar, alcançarmos os céus e sentar com Ele na mesa, e nós teremos o maior privilégio, que Ele estará nos servindo. Isso é privilégio muito grande. Eu não sou digno nem de limpar os pés e os sapatos do mestre, e Ele vai servir à mesa. Isso é privilégio de muitos. 3 coisas marcam a vida e o ministério de Jesus. Primeiro é o nascimento, segundo, a ressurreição, e terceiro, a sua vinda. Nascimento, ressurreição e a sua vinda. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite: nascimento, ressurreição e a sua vinda. O nascimento de Jesus tem como objetivo trazer a salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus é um propósito de restauração e de comunhão entre o homem e Deus. Ele mesmo estabelece na sua palavra dizendo: eu sou o caminho. Diga comigo: caminho, a verdade e a vida. Agora balança o dedo e diga assim: ninguém vai aos céus se não passar por Jesus. E aqui está um negócio muito interessante, que às vezes nós pensamos que é somente ser bom que vamos alcançar os céus. Existem algumas coisas a mais que nós precisamos entender. O nascimento de Cristo marca a reconciliação com Deus, ou entre Deus e os homens. Ele veio à humanidade,
E ele veio à humanidade através de uma virgem chamada Maria. Quando o anjo aparece para ela e diz: salve-lhe, agraciada, o Senhor é contigo, achastes graças aos olhos do Senhor, e de ti nascerá um menino, um varão, e ele será chamado de Emanuel. Maria recebe a promessa. Deus faz cumprir a promessa na vida de Maria. Aí é algo de nós entendermos a legalidade de Deus. Quando Satanás foi expulso dos céus à terra, ele não poderia mais pisar nessa terra, porque havia legalidade. A legalidade para estar aqui ele não tinha. Então ele teve que entrar em uma serpente para poder fazer alguma coisa lá no jardim do Éden. Jamais Deus, analisando o fator do pecado do homem, jamais Deus iria permitir se incorporar em algum animal para vir falar com a humanidade. Então Deus, olhando que a humanidade se corrompeu e precisava de uma salvação, ele disse: eu não posso permitir que a minha graça, que a minha glória se manifeste para salvar a humanidade através de um animal. Não, eu vou fazer alguém segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança, mas porém da mesma semente da mulher que entrou esse pecado, eu vou descer à terra na legalidade, vou entrar, aleluia, na humanidade, e vou mostrar que a minha salvação ainda é válida na legalidade da terra. Jesus aparece e nasce de uma mulher, e quando Jesus nasce dessa mulher, ele nasce, e a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. O Espírito de Deus, ou o próprio Deus, se fez carne e habitou no meio da igreja. Quando a promessa que veio em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, dizendo que ela daria luz a um filho, e o seu nome será chamado Jesus, ele saberia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, salvaria a humanidade de todo o pecado. Jesus Cristo, após o seu nascimento, cumpre-se a promessa de Deus. Ele vai pregando, vai mostrando, e o mais interessante é que no meio da sua trajetória ele traz discípulos que observavam, discípulos que andavam com ele e via cada passo da sua trajetória. Os discípulos via o que Jesus veio ensinar para a humanidade. Uma das coisas muito interessantes ainda no nascimento de Jesus é que no meio desse nascimento havia profetas, havia profecias acerca do nascimento de Jesus, havia coisas que Deus falava para o povo, mas no dia do nascimento de Jesus só estava Jesus, aleluia, o seu pai e a sua mãe, ou seja, Maria e José. Não havia com Jesus, apesar da propagação do seu nascimento, porque as profecias iam se cumprindo, e quando uma mulher ficava grávida, era notório a notícia no meio da região. Então todos sabiam pelos sinais que Maria seria a mãe de Cristo, mas ali está agora Maria numa manjedoura com José e Jesus Cristo, que nasceu e não tinha pessoas ainda. Logo após dos sinais que vieram os magos, mas ele estava ali sozinho com seus familiares. No meio da sua trajetória, após o seu nascimento, após o cumprimento da promessa de Deus, Jesus agora cumprindo a sua palavra e apregoando os seus discípulos aí observando, chega o momento da sua morte. No momento da sua morte, os discípulos que acompanhavam ele na sua trajetória ouvia, e Pedro até diz no meio da sua palavra que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que no momento da sua morte, que ele está crucificado, no dia da sua ressurreição, na hora da ressurreição de Jesus Cristo, os profetas que ouviam falar dele, os profetas, ou seja, os discípulos que andavam com ele, no dia e na hora da ressurreição, poderia dizer, mas convinha dizer a palavra, que ele nasceria, morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Então automaticamente eles já poderiam ter na mente dele que Jesus Cristo iria ressuscitar no terceiro dia. Então
Então eles poderiam estar no pé do túmulo, esperando o cumprimento do horário, para que eles viessem ver Jesus ressuscitar. Mas nesse momento, o túmulo que Jesus estava lá, ainda não tinha ninguém na porta, pastor, do lado de fora. Depois que chega agora as mulheres para visitar o túmulo, e o anjo aparece dizendo: porque velais os mortos? Jesus não está mais aqui, ele está vivo, ele já ressuscitou. Jesus, entre aspas, estar agora no meio da sua ressurreição, sem ninguém por perto, aqueles que ouviam falar da morte dele. É como se fosse hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Estamos pregando sobre Jesus, estamos falando de Jesus, e alguns, no momento que ele vier, no exato momento, não é depois, não vai conseguir ouvir o toque da trombeta, não vai conseguir ouvir que ele está voltando, só vai saber depois da notícia. É mais ou menos conjecturando que eu estou tentando explicar para vós outros nessa noite. Só que deixa eu te dizer uma coisa nesse momento: Jesus nasceu, Jesus ressuscitou, e Jesus virá buscar a igreja. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ele nasceu, ele ressuscitou e ele veio buscar a igreja. Porém, essa notícia que ele vem buscar a igreja, parece que é uma notícia que nós não levamos muito a sério. Por que não levamos muito a sério? Porque todos os dias a igreja, os pastores, os missionários estão pregando que ele vai voltar, estão pregando que ele vai vir buscar a sua noiva, mas parece que nós estamos preocupados com outras coisas, que não estamos nos preparando para o dia da sua vinda. Ora, como é que eu posso me preparar para o dia da vinda do Senhor? Primeira coisa, confessando que ele é o Senhor. Segundo, andando nos seus caminhos. Terceiro, obedecendo a tua palavra. E como é que eu posso dizer, pastor Odaí, que eu vou subir para os céus se eu não confesso a Jesus? Como é que eu posso dizer que eu vou subir para o céu se eu não ando nos seus caminhos? Como é que eu posso dizer que eu vou subir para o céu se eu não cumpro os seus mandamentos e os seus princípios? Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu quero você pertinho de mim, para quando a minha trombeta tocar, eu possa levar você junto comigo. Estamos vivendo um momento complicado, e eu coloquei aqui alguns rascunhos, porque somente nesse ano de 2025 está acontecendo algumas coisas meio que cabulosas, coisas que meio que aberrantes para o meio da sociedade. Nós estamos vendo coisas acontecendo e parece que nós não estamos observando que os sinais estão se cumprindo e que ele vem. Diga comigo: ele vem. Diz aqui algumas notícias que pessoas estão desenvolvendo relacionamentos emocionais e profundos com avatares ou com a inteligência artificial, chamado, pastor, dos companheiros artificiais. As pessoas estão se envolvendo com algo tão grande que estão substituindo o ser humano por robô no seu relacionamento. Uma das coisas que está na febre na mídia nesses últimos dias é mãe de bebê reborn estão criando identidade, estão levando para hospitais, para médico ser consultado, e tem gente na fila dos hospitais morrendo porque um médico não pode atender ele, e as pessoas estão pegando um bebezinho de um boneco e levando e colocando como prioridade, e agora estão querendo criar leis para poder trazer algo específico para essa nação. É uma doença psicológica. O mundo está vivendo algo terribilíssimo. Parece que a mentalidade do povo diferenciou da realidade. Não querem bebês de verdade, mas querem bonecos, e ainda diz: meu filhinho tá dodói, minha filhinha tá dodói. É uma coisa que não dá para entender. O demônio está trabalhando na vida das pessoas e as pessoas não estão entendendo. Aí eu quero perguntar aos senhores pastores: o que é que a igreja está fazendo ainda aqui na terra? Nós não temos motivo mais para estar aqui nesta terra. O mundo está perplexo, o mundo está pecado, o mundo está contaminado. Ele quer vir buscar a sua igreja, e eu gostaria de perguntar: quem está preparado nessa noite para subir com ele?
Aleluias! Deus está olhando para a humanidade e está perguntando o que é que essa humanidade está fazendo. Já está vendendo aí bonecos, agora já não é mais bebê reborn, agora já é bonecos grandes. Pessoas não querem mais casar, não querem ter mais amigos, não querem ter mais parentes. Então ele compra um boneco, ele compra um manequim, coloca dentro da sua casa e começa agora a dizer que é seu amigo. Lá ele conta o segredo, lá ele faz as suas intimidades e parece que o negócio está pegando no meio da sociedade. E Deus está dizendo: eu não posso mais esperar esse negócio, eu preciso vir buscar a minha noiva. Aleluias! Em alguns países já está havendo casamento com objeto e com animais. O negócio está ficando feio, o negócio está se afunilando, o negócio está estreitando. Pessoas, nada contra, eu gosto de animais, mas tem pessoas que falam que é papai e mamãe de pet, e ele faz tudo com o pet que ele não faz com o ser humano. Ele briga com o ser humano, ele fala mal do ser humano, ele não dá um prato de comida para o ser humano, mas não, está se intitulando papai e mamãe de pet. Nada contra, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus está dizendo para a igreja, para você nessa noite: e eu fico aonde? Nesse lugar. Aleluias! Diga comigo: ele vai voltar. Agora, para eu não levar essa culpa sozinha, olha para o seu irmão e diga: você está preparado, porque ele vai voltar. O pastor Adaí pregou uma mensagem domingo passado, que aquela mensagem não era para salvar só os que estavam aqui dentro, não, era para salvar os que estavam aqui, os que estavam assistindo e aqueles que a notícia chegaram, mas ninguém teve coragem de se arrepender. E Deus está perguntando: eu entreguei o meu filho, ele veio, ele nasceu, ele ressuscitou, vai vir buscar a igreja, e você? Para onde você vai? Para onde você vai? Jesus nessa noite, ele veio dizer para você: eu mandei o meu filho nascer, eu entreguei ele, ele morreu e ressuscitou, agora ele está à minha direita, fazendo lugar para onde ele estiver, esteja em você também. E você está preparado para o dia do toque da trombeta de Deus? Porque o que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é nada mais e nada menos do que nos preparando para encontrar com Ele na glória. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu estou pregando para desviados nessa noite. Eu estou pregando para pessoas que nunca aceitaram Jesus nessa noite. E Jesus está perguntando para você nessa noite: aonde é que eu estou na sua vida? Aleluia! Mas eu gostaria que a igreja levantasse a mão comigo nessa noite e dissesse comigo: o Espírito de Deus, quebra essas correntes que está surdando os pecadores de ouvir a tua palavra, que está, Senhor, tampando a tua palavra de chegar na vida deles. Diga comigo: Senhor, me faz como profeta nessa noite e me leva a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7 diz assim: a volta de Jesus será gloriosa. Ele diz assim na sua palavra: eis que vem como as nuvens, querendo ou não crendo, todo olho verá. Todo olho verá. Aviões vão estar desgovernados, porque se o piloto servir a ele, não vai estar mais sob controle da aeronave. Pessoas vão se desesperar. Agora eu quero ver a Rede Globo pronunciar e dizer: o Deus da igreja dos crentes verdadeiramente voltou. Aleluia! Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Jesus está te convidando a fazer parte desse lindo momento.
Jesus está te convidando a fazer parte da melhor e maior festa que a humanidade pode ter e pode observar. Amandore raia séria. Jura manderai a sé que me anda na bagai. O Espírito de Deus está dizendo: a minha trombeta vai tocar. A minha trombeta vai tocar. Aonde vai estar você e eu no momento que a trombeta tocar? Aleluia. Aleluias. Nós já escolhemos os céus. E eu quero perguntar quem quer escolher também nessa noite, porque eu quero ver vocês lá. Eu quero que vocês me vejam lá. Tem alguém nessa noite que quer vir a aceitar a Jesus ou reconciliar, para quando a trombeta tocar dizer: Senhor, não foi fácil, não foi fácil, mas eu não posso escolher outro caminho, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Tem alguém nessa noite? Venha. Venha, porque nós vamos orar por você nessa noite. O céu está te esperando. Já vem uma alma aqui. Já vem uma alma aqui. Tem mais. Talamandorebe a raia séria. Churamandarabagai. Tem mais. Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade. Venha. Venha. Venha, porque a trombeta vai tocar. Ele não quer você fora dessa bênção, dessa vitória. Ele não quer. Ele não quer ver você de fora. Então venha. 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 Cante. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Aleluias. De Deus. Aleluias. Antes de nascer, Jesus está dizendo: a minha trombeta vai tocar. A minha trombeta vai tocar. Por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Aleluia. De Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Lembra que eu falei no início do nascimento que só estava na manjedoura Maria e José? Depois foi que vieram. Lembra que eu falei que no momento exato da ressurreição os discípulos não estavam lá, chegaram depois? Talvez você vai estar sozinho também no dia do toque da trombeta. Não vai ter como você correr e falar: vem cá, papai. Vem cá, mamãe. Vem cá, titio. Vem cá, titia. Não, não vai dar tempo. Jesus não quer ver você sozinho nesse dia. Jesus quer que você esteja com Ele. Com Ele. Com Ele. Com Ele. E Ele está dizendo para você hoje aqui: eu preciso te dar novamente o teu nome escrito no meu livro. Eu não posso permitir que o pecado apague, e nem tampouco rabiscar o teu nome. Eu preciso ver o teu nome escrito no livro da vida. Grande foi o sangue do meu filho por você. E Jesus está dizendo para você: venha, aproveite, porque hoje pode ser a tua última oportunidade. Venha, 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 venha. Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama. Em nome de Jesus, venha. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Meus irmãos,
Estamos numa guerra espiritual nessa noite. Deus está revelando que estamos em uma guerra espiritual. Porque tem pessoas aqui nessa noite que é um instrumento tão grande na mão de Deus, e o diabo sabe que se ele vier hoje, vai ser destruído muita coisa no reino do inferno. Então Deus está dizendo: eu não desisto de você. Se você está do lado de alguém aí que não serve a Deus, que está desviado, que não é crente, fala com ele. Jesus está contando com você. Tem alguém, conversa com ele aí. Estamos numa guerra espiritual. Levanta a mão para adorar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Venha, venha, venha. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho. Aleluia. Eu não estou insistindo à toa. Eu não estou insistindo à toa. Eu não estou aqui insistindo à toa. Jesus está dizendo: eu quero te salvar. Venha, venha, venha. As palmas para Jesus. As palmas para Jesus. Alamandorebia Raiaxé. Acompanha aqui. Alamandorebia Raiaxé. Quem pode dar glória? Quem pode dar aleluia? Bora fazer festa nessa noite. Bora fazer festa nessa noite. Jesus está na casa. Jesus está na casa.